Olá, bem-vindos a mais esta live. Eu hoje vou-vos falar sobre um tema que já falei numa live anterior, mas que acho que é sempre bom reforçar, que é o facto de nós estarmos, principalmente nesta fase, e não só nesta fase, já acontece na nossa vida normal antes desta situação atípica que estamos a viver, que é nós começarmos a viver um bocado de dentro para fora e não de fora para dentro. O que acontece a maior parte de nós é que nós estamos sistematicamente a viver de acordo com os resultados exteriores que nós temos, tudo o que acontece no nosso exterior, e nós reagimos a isso. Esta situação é um exemplo bem nítido e bem vivo do que está a acontecer, do que está a acontecer dentro de nós. Nós deixamos-nos de emocionar pelas situações que estão a acontecer, deixamos de raciocinar e não ativamos uma coisa que nós temos desde que nascemos, que são os recursos mentais que nós temos a nosso dispor. E não os desenvolvemos, porque vivemos só, única e exclusivamente, pelos resultados que nós vemos, pelo que está acontecendo no nosso exterior. Nós reagimos, as nossas emoções reagem, o nosso comportamento reage e os nossos resultados reagem a tudo o que acontece no nosso exterior. E nós temos essa faculdade de vivermos de dentro para fora, usar os nossos recursos mentais, que são a percepção, o desejo, a imaginação, a memória, a razão e a intuição. E o que acontece é que a maior parte das vezes nós não usamos esses recursos mentais que nós temos ao nosso dispor desde que nascemos. E é como se nós estivéssemos, é como se fôssemos ao ginásio, é a mesma coisa. Se nós não exercitarmos o nosso corpo e os nossos músculos e a nossa mente, eles começam a ficar atrofiados. E nós temos essa possibilidade de começar a viver um bocadinho de dentro para fora, estar conscientes do que acontece à nossa volta, mas nós temos essa potencialidade de usarmos esses nossos recursos mentais que nós não usamos. Então eu lanço aqui este desafio hoje, principalmente nesta fase. Estejam atentos mais àquilo que esses recursos internos que nós temos ao nosso dispor e exercitam-nos, podemos exercitá-los e desenvolvê-los de forma a consigamos obter aquilo que nós queremos. O que acontece muito, principalmente nesta fase, nós estamos muito ao sabor daquilo que acontece, estamos muito ao sabor daquilo que vamos ouvindo, daquilo que nos vão dizendo, e tudo isso mexe com a nossa parte emocional. Começa na nossa parte mental, começamos a formar pensamentos sobre aquilo que nós vamos vendo no nosso exterior, e isso altera a nossa gestão emocional. Somos quase que conduzidos a desenvolver uma emoção que não é aquela que nós queremos. E, logicamente que isso depois desenvolve-se também para as ações e os resultados que nós temos. E nós usando essas nossas capacidades mentais que nós temos, e que eu acho e cheguei cada vez mais à conclusão, e também já cheguei a essa conclusão também comigo, não é? Há uns tempos, é que nós temos esses recursos mentais que estão adormecidos e que nós não os ativamos. Que, conforme eu disse, é a percepção, o desejo, a imaginação, a memória, a razão e até a intuição. E deixamos de viver de dentro para fora e passamos sempre a viver de fora para dentro. E está aqui, está mais que provado, cientificamente, que as pessoas que conseguiram atingir portanto, todos os sucessos, a qualquer nível que seja, a nível mundial, essas pessoas usaram muito mais as suas capacidades mentais interiores do que as exteriores, e não se deixaram influenciar por tudo o que acontece no seu exterior. E então é uma forma de nós também nos limitarmos à informação que nós recebemos de fora. Então nós limitando essa informação que vem de fora, nós conseguimos estar um bocadinho mais conscientes realmente dessas capacidades internas que nós temos, mentais, que usamos muito pouco. Então o desafio que eu lanço hoje é exercitem essas capacidades mentais que nós temos, a intuição, a razão, e tentem o foco, por exemplo, é uma coisa muito importante nesta altura. Eu falei aqui numa live aqui há uns dias sobre como é que nós conseguimos pensar naquilo que nós queremos, independentemente daquilo que se está a passar no nosso exterior, independentemente dos resultados que nós tenhamos nesta altura. Formar uma imagem daquilo que nós queremos e trazer essa imagem o maior número de vezes possível durante o dia. Isso ajuda-nos bastante a estarmos focados naquilo que nós queremos e não estarmos ao sabor daquilo que acontece no nosso exterior.
O desafio que eu vos quero lançar hoje é esse mesmo. Desenvolvam essas capacidades mentais que todos nós temos. A intuição, a razão, a percepção. A percepção, por exemplo, é um recurso mental em que ninguém vê a mesma situação da mesma forma. Todos vemos de maneira diferente. Independentemente da situação que se esteja a passar no exterior, há, por exemplo, um dado acontecimento que surge entre duas pessoas. Essas duas pessoas não pensam da mesma forma, não veem da mesma forma. Então há sempre maneiras de nós percepcionarmos uma situação de maneira diferente. E então usem essa, desenvolvam. É como um músculo. Todos os recursos mentais que nós temos é como se fosse um músculo. Se nós não os exercitarmos conforme exercitamos quando vamos a um ginásio ou quando vamos correr, eles ficam adormecidos, ficam atrofiados. Então, se nós conseguirmos começar a desenvolver e usar cada vez mais esses recursos mentais, começam a ficar cada vez mais fortes e começam a ser ativados em situações em que nós anteriormente não os usávamos e eles automaticamente surgem. Portanto, é o desafio que eu vos deixo hoje. Tudo o que nós temos interiormente pode ser ativado, pode ser reforçado, pode ser musculado. O cérebro é como se fosse um músculo, a nossa mente é como se fosse um músculo, os nossos recursos interiores é como se fosse um músculo. É preciso exercitá-los. Então eu lanço este desafio. Principalmente nesta situação, e não só, mas nesta situação que estamos a viver, usem os recursos internos que vocês têm, que desenvolvendo, usando cada vez com mais regularidade, eles ficam muito mais ativos, conseguimos resolver muito mais depressa certos obstáculos e ultrapassar certos obstáculos que nos vão surgindo durante a vida e durante o dia, e principalmente nesta fase, que é uma fase de desafios praticamente diários. Usem essas faculdades. Desenvolvam, é como se fossem um ginásio. O ler, o estudar, o exercitar a parte mental é muito importante, porque tudo começa num pensamento e tudo é influenciado, a nossa gestão emocional é influenciada por tudo o que nós pensamos e tudo aquilo que nós vemos. Os nossos 5 sentidos captam tudo no exterior e tudo isso é influenciado depois na nossa parte interior. Começa na nossa parte mental, vai para a nossa parte emocional e depois reflete-se na nossa parte física e depois nos resultados que nós temos. Lanço aqui este desafio. Se vocês tiverem alguma dificuldade, se tu tiveres alguma dificuldade em exercitar os teus recursos mentais, deixa aqui uma mensagem. Terei todo o gosto em responder como fazer da melhor forma. São práticas diárias que nós podemos fazer, como uma prática de nos levantarmos, uma prática de tomar um pequeno almoço, uma prática de nos vestirmos. Tudo o que nós possamos fazer como um hábito torna-se depois inconsciente e fica gravado no nosso programa mental. Até que chega uma altura que ele deixa de ser preciso pensarmos conscientemente que temos que o fazer. Portanto, é tudo uma questão de prática, uma questão de hábito, uma questão de exercitarmos e tudo se torna muito mais fácil de ultrapassarmos toda esta fase em que nós estamos a viver. E são exercícios que podemos fazer em 5, 10, 15 minutos durante o dia, não perdemos muito mais que isso, e que nos facultam realmente ideias e de ultrapassar certas situações, como podemos planear as coisas, como é que podemos ter ideias, como é que podemos realmente formar imagens sobre aquilo que nós queremos e chegar aos objetivos que nós queremos. Logicamente, nesta altura, os objetivos que as pessoas possam estar a pensar não são objetivos profissionais. Podem ser até o que é que eu vou fazer depois desta pandemia passar. Mas principalmente neste momento acho que o foco principal está na nossa parte pessoal. Ultrapassar, gerir bem a nossa parte emocional, de forma a que consigamos estar habilitados, chamemos-lhe assim, a conseguir usar esses nossos recursos de forma a ultrapassarmos todos os obstáculos que se deparam durante o nosso dia e durante este tempo que estamos em casa. É este desafio que eu vos quero lançar hoje. Usar os vossos recursos mentais, desenvolvam-nos, é como se fosse um músculo, vou reforçar novamente o que disse há pouco. Os músculos, quando não são exercitados, ficam atrofiados. Portanto, eu lanço aqui este desafio hoje. Exercitem tudo o que nós temos ao nosso dispor. Desde criança, que nós temos esses recursos mentais que podemos usar e que nós não os usamos porque estamos em piloto automático. Às vezes chego à conclusão que nós vivemos como se fôssemos uns robôs. Acordamos, passamos o nosso dia a trabalhar, deitamos e não usamos a nossa imaginação, a nossa criatividade. E esta fase é muito propícia a isso.
usem a vossa criatividade. Estes tempos menos fáceis estão-nos a pedir para usarmos a nossa criatividade, que é isso que nós precisamos agora, como ultrapassar, como o que pensar, o que é que nós podemos fazer a seguir de passar esta fase, o que é que nós podemos lançar criativo, como é que nós podemos servir as outras pessoas, como é que nós podemos ajudar as outras pessoas nesta altura. E acho que este tempo é muito propício a isso. Usar a nossa criatividade, as nossas faculdades mentais que todos nós temos, só que elas estão adormecidas. E posso falar por experiência própria de pessoas que já têm trabalhado. Todos nós temos os nossos recursos internos, eles estão adormecidos. E quando eles começam a ser postos em prática, os resultados mudam e tudo começa a acontecer de uma forma completamente diferente. É este desafio que aqui deixo hoje. Amanhã trago um tema também que acho que é especial nesta fase em que estamos a passar. Amanhã, por volta desta hora, cá estarei novamente. Espero que tenha conseguido, com pouco ou muito conhecimento que passo diariamente, e deixem os vossos comentários nesta live. Que temas, que dificuldades, o que fazer nesta altura, quais são os principais obstáculos que surgem no vosso dia-a-dia, para que possamos todos em conjunto nos ajudar uns aos outros. Um abraço e até amanhã.